Boa noite a todos, que a paz esteja com todos nós. É uma alegria estarmos juntos. Qual é a pergunta que gostaríamos de fazer para o nosso quarto ciclo? As dificuldades, o que nós gostaríamos de tirar dúvida de qualquer trabalho, de qualquer aprendizado. É muito importante a troca de informações. Nós aprendemos muito, embora às vezes as pessoas não gostam muito de ficar nesse trabalho de perguntas e respostas, mas eu acho ele extremamente importante, porque nós respondemos aquilo que o grupo precisa, que são perguntas bem direcionadas, né? Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta no nosso estudo de hoje? Dona Araci, boa noite, é a Rose, tudo bom? Boa noite, Rose. Tudo bom, querida? Então, eu tenho ainda dúvida do que você falou de fazer inverso agora, não fazer mais do jeito que a gente fazia da bacia lá. Eu fiquei com muita dúvida, eu falei, ai meu Deus, como que eu faço? Primeiro joga Ah, na lama astral, depois passa para a bacia das isso, almas, como que é? isso. Porque, se você observar, antes nós começávamos limpando energias mais leves e vamos adentrando até nós chegarmos na bacia das almas, na lama astral, que já seria uma vibração mais densa, mais pesada, de radiações densas e pesadas. Então, eu percebi que a gente começa de cima e vai descendo no pesado. Então, o certo, o mais correto, que eu observei na minha pesquisa, é começarmos, então, na limpeza mais pesada, que seria a lama astral. Quando nós terminamos o nosso trabalho, nós já estamos socorrendo os espíritos dentro dessa leveza espiritual, sem tanta agressividade espiritual, fluidos densos e pesados. Então, quando nós iniciamos um trabalho, porque normalmente nós estamos, às vezes, com esses trabalhos densos, pesados, irradiações, formas de pensamento, isso é agressivo. Eu estou usando agressivo porque nós, médiuns, recebemos esses impactos mentais de desejos e emoções que acabam, de alguma forma, interferindo nas nossas vidas. Então, nós iniciávamos o trabalho socorrendo espiritinhos sofredores, doentes, até nós chegarmos a essas camadas mais densas. Então, nós vamos iniciar pela densidade e vamos subindo até chegarmos nessa camada onde os espíritos têm menos densidade fluídica. É esse o objetivo. Quer dizer, não iniciar aqui com a bacia das almas e chegar na lama astral. Começamos a lama astral e vamos na bacia das almas. Conseguiu me entender? Antes a gente ia na bacia das almas, né? E depois a gente Isso, jogava na lama astral, né? Jogava mais isso, a gente na lama astral, tudo, e os espíritos a gente jogava na bacia, né? Agora a isso. gente passa os espíritos mais densos, Denso. pesados, né? Que estão, então a gente Isso, joga na bacia da lama astral, depois a gente isso. vem para redenção, regeneração, Regeneração e regenera, consolação. isso, E a regeneração consolação, e a consolação. Que a a consolação a consolação gente. é a bacia das almas. É E a bacia que consola. Porque a lama astral é para tirar esses trabalhos feitos, magias, feitiçarias, vodus, pontos feitos, agressividade fluídica. Então, vamos iniciar já retirando essa agressividade fluídica, essa forma pensamento pesada, cristalizada, que vamos chamar assim de trabalhos complexos, como fala Pai João de Aruanda. Já vamos tirando os trabalhos complexos e já são os vamos trabalhos que tirando. estão enviados para nós, né? Para a Isso, nossa família. isso, Mas nesse isso. momento a gente pode puxar e puxar a família junto também, né? Perfeitamente. Vocês são de quarto ciclo, vocês podem trabalhar justamente com a sua família, porque é capaz de tomar conta de vocês, quer dizer, movimenta a irradiação de você e movimenta a irradiação também nos vossos filhos. O que é irradiar? É aquilo que eu cuido de mim para tirar essa densidade, tirar esses trabalhos feitos, as energias negativas, esses fluidos negativos, e simultaneamente eu sou capaz de cuidar do meu filho.
Não sei se você está me compreendendo. Da minha filha, da minha sim. casa. Porque nós médios, quando nós temos já uma concentração mais educada, nós somos capazes de nos subdividir a nossa tarefa. Compreende? Nós Sim. somos capazes de gerenciar a sala, a cozinha e a lavanderia simultaneamente. Seria Não, isso daí. é o que eu faço. Eu peço primeiro para mim que venha tudo, que venha tirar todos Isso, aqueles obsessores, aqueles meus antepassados, e vou fazendo tudo aquela limpeza. E depois eu isso, chamo os meus filhos, né? Peço também o que estão com isso, eles, tudo, que estão na casa deles. Aí eu puxo a casa deles também, puxo a minha primeiro, puxo a casa deles. Aí vou isso. passando, vou fazendo toda aquela varredura. Isso. Só Aí que eu disse inversão no sentido de iniciarmos pela tarefa mais difícil, pelas tarefas mais complicadas, para chegarmos nas tarefas mais leves, mais sutis, para podermos finalizar o nosso trabalho. Só mudando o padrão vibratório. Porque antes nós terminávamos na lama astral e nós estávamos naquele fluido muito denso ainda para socorrer os espíritos mesmo certo. para lavar. Então, só uma inversão. Mudamos o mais pesado para iniciar no pesado e terminarmos num fluido mais leve, mais sutil, de cura e de atendimento com as energias das águas. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu, Araci, boa noite, querida. Boa noite. Quando a gente trabalha, quanto mais você trabalha, parece que o grau de perturbação de pessoas perturbadas e de ataque direto, vamos dizer assim, parece que fica mais explícito, mais claro. Eu não sei Sim. se é nós que vemos com a O nós é clareza. que nos melhoramos, né? Nós nos melhoramos, passamos a ver muito mais, nossa percepção, ela cresceu, nossa capacidade de registro está muito maior, então a gente pensa que ele aumenta, mas eles sempre existiram. É que agora nós somos capazes de ver, perceber e analisar. Fala, Rosana. Mas até que ponto que a gente tem esse poder de ajudar? Porque tem gente que não quer ser ajudado, não adianta, por mais que a gente queira fazer. E até que ponto a gente pode adentrar nisso, sabe? Eu vou falar por minha experiência. Quando alguém não quer se auxiliar, eu deixo. Eu deixo ficar na chuva, na tempestade. Por quê? A pessoa que nós ajudamos, né, vamos supor, eu ajudo o meu filho por 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele não quer nada com nada. Eu paro de ajudar, porque aquele tempo que eu ajudei ficou leve, ficou gostosinho, ele ficou bem, as coisas foram mais fáceis, tenho certeza absoluta que ficou melhor. Quando eu paro de ajudar, como quem diz, agora está na hora de você aprender a nadar e você aprender a orar. Isso se você der um tempo e você também aceitar, que você não vai ficar aquela mãe chorona, porque as mães ajudam, quando o filho cai, dá o primeiro machucadinho, a mãe já corre, já passa remedinho. Então, você pede ao anjo guardião, a equipe de trabalho, que leve ao seu crescimento. Pode levar 1 ano, 1 ano e meio, até mais, para essa alma despertar e sentir que ela tem que começar a orar. Porque enquanto nós ficarmos orando pelos malcriados, vamos colocar assim, pela nossa família malcriada, eles estão saltitantes, porque eles podem errar quanto quiser, e nós estamos socorrendo e amparando e limpando e reestruturando. Então, eu diria, você para, eu fui muito auxiliada por pessoas muito próximas de mim, com quem diz, dá um tempo, deixa a pessoa repensar, refletir na sua vida, ela vai vir pedir ajuda, ela vai. Então, você espera, a hora, principalmente os familiares, estou falando dos familiares, até mesmo dos amigos. Também estou colocando aqui os amigos, que às vezes nós temos aquelas amigas que nós passamos a vida inteira, ajuda daqui, ajuda dali, aconselha, reza e vai. E ela está sempre tão saltitante, não quer nada com nada. Aí você tira esse sistema, mas não dá um pouco tempo, ela já, nossa, o que eu tenho que fazer? Não está certo isso daqui, eu estou sofrendo com isso, sofrendo com... Então, quando nós protegemos demais, além do limite,
A pessoa não sente a chuva, e nem a tempestade, nem o frio, e nem a hora de pedir para Deus e buscar ajuda espiritual. Então, nós temos que ter aquele bom senso de saber a hora que aquela pessoa precisa crescer. Que ela tem que ver que ela precisa rogar para Deus e para Jesus. Então, de tempo em tempo, você vai, ó, se eu fosse você, eu rezava. Se eu fosse você, eu orava. Se eu fosse você, eu pedia. Se eu fosse você, eu buscava. Porque essa proteção que nós fazemos, Rosana, eu estou falando por mim, mas deve ser a mesma sua. Então, nós queremos consertar além do limite. E eles têm que crescer. Só que é na minha experiência, esse negócio de deixar na chuva, logo, logo vira gente. Ah, vira. Pode ter certeza no que eu estou falando para você. Porque viver na prece da mãezinha, a mãezinha socorrendo, é muito fácil. A hora que sai essa capa da chuva e que fica sozinha, começa a pensar em todas as oportunidades e que agora está diferente. Por que mudou? O que aconteceu? Ou se não, você seja audaciosa, que eu também sou, e eu viro assim, ó, de hoje em diante, eu não vou te proteger mais. Estou tirando a minha guarda aí. Fica na chuva para ver quantos dias vai aguentar na chuva. Então, isso muda também. Porque enquanto está na nossa guarda, está tudo certo, Rosana. O dia que nós falamos assim, vou tirar a minha guarda, e você começa a rozar para o seu anjo guardião, ele vai ver a dificuldade que é o caminhar sozinho. No começo ele vai achar que ótimo, me livrei da minha mãe, me livrei de alguém. Nossa, estou feliz. Mas isso não vai levar muito tempo. Vai vir pedir, mãe, reza por mim. O que eu tenho que fazer? O que está acontecendo comigo? Isso aqui não dá certo. Então, volta de um outro ângulo. Testa essa mudança. E isso eu digo para até os médios no centro, que a gente acostuma proteger com aquelas carinhas de santo, e que eles também não vão para frente. E nós protegemos no centro, e nós amparamos, que eles estão dificultosos, sempre chorando. Aí você fala, olha, já está na hora de você começar a crescer e orar para você. Tira seu sistema de proteção, que você vai ver como eles crescem. E cresce rapidinho. Então, a gente tem que saber a hora que tira essa proteção para o crescimento, porque senão nós não deixamos crescer. E nós, de alguma forma, não protegemos, não deixamos a pessoa crescer. Nós interferimos na sua evolução. Até que ponto nós podemos interferir na evolução de uma criatura? Nós temos que ser certas, justas e corretas adiante da criação divina. E eu pergunto, todos nós que estamos aqui, nosso anjo guardião ficou nos balançando na rede, nos abanando, até quando, se algum dia ele soltou nós e nós vimos todas as coisas cair em cima da nossa cabeça? Não foi assim, Rosana? De uma hora para outra nós tivemos que virar gente? Então, é o mesmo processo. Crescimento cresce no sofrimento, nós crescemos no sofrimento, nós crescemos na dor, no aprendizado, nós tínhamos sede de conhecimento, porque queríamos sair do sofrimento. E o mesmo vai acontecer para os nossos filhos. Peça ao anjo de guarda, a equipe de trabalho, aos protetores, que passem a proteger lado a lado, ombro a ombro, puxe das orelhas, leva para as escolas, faz estudar, coloca de dia e de noite nas escolas espirituais. Você coloca uma determinada regra para você tirar a sua proteção. Olha, eu quero de noite nas escolas, eu quero estudando, eu quero aprendendo, eu quero crescendo, quero que o anjo da guarda fique perto, põe os caboclos, põe os índios, põe todo mundo para cuidar, entendeu? E vai funcionar. É assim que funciona. Não tem outro jeito. De vez em quando a gente tem que botar a caminhar sozinho para aprender a viver sozinho. Respondi, Rosana, a sua pergunta? Obrigada, viu? Mas também percebo que parece que, não sei, é uma energia que fica gruzinhada em gente, sei lá,
que isso vai aumentando e parece que vai aumentando as picuinhas, vai aumentando as coisas, não sei se isso é... E vai, mas estamos caminhando. Eu acho que a maior dificuldade, agora, não dentro desse texto que você está falando da família. A nossa maior dificuldade de médiuns, de nossa evolução, são os inimigos e adversários da mediunidade, da doutrina dos espíritos, do crescimento, quer da casa espírita, quer da evolução do médium, quer da nossa tarefa. Então, a quantidade imensa de espíritos adversários, inimigos, rivais, contrários ao nosso trabalho, que não querem que nós cumpramos a nossa missão, é muito grande. Então, nós, médios, não podemos ter uma ideia que nós não temos esses inimigos e adversários do cristianismo. Desde a época do Cristo, eles estão aí agindo contra os cristãos, agindo sobre os médios, agindo sobre todo e qualquer trabalho espírita. Aonde ali está uma luz, os adversários do cristianismo ali também estão. E às vezes nós nos equivocamos no sentido de não darmos a atenção correta para abrirmos uma bacia, um trabalho específico para os espíritos adversários da doutrina espírita, adversários do nosso lar, adversários da nossa família, adversários do nosso trabalho. Então, nós não podemos ser infantis, eu chamo isso de uma situação infantil, de nós acreditarmos que nós vamos fazer o bem, auxiliar e socorrer, sem receber uma contrapartida dos adversários do bem. Então, esse grupo adversário, vamos falar do grupo adversário agora. Inimigos em todos os sentidos, morais, espirituais, materiais, físico, da rua, de espírita, qualquer situação. Nós temos que abrir um trabalho específico para isso. E na medida em que nós vamos socorrendo os adversários, contrários, inimigos, nós formaremos no futuro uma falange que vai vir no sentido de nos proteger e eles a nível de resgate. Porque todo o mal que eles fizeram no sentido de nos impedir o crescimento, quando nós tirarmos tudo isso, levarmos para as colônias espirituais, eles terão que voltar pela lei da gratidão e nos auxiliar o socorro prestado a outros espíritos adversários. Porque tudo tem esta forma de trabalho. Se socorremos as crianças voltam para socorrer as crianças. Se socorremos os velhos, caídos e combalidos, voltarão as falanges de velhos novamente a socorrer os velhos. E assim, sucessivamente, qualquer atividade, se é uma atividade médica, vamos supor, uma equipe médica, que ela trabalha conosco, à medida que socorremos esses espíritos, curamos, aliviamos, colocamos remédio, levamos para os hospitais, este mesmo grupo volta para nos auxiliar. Então, o tema correspondente à nossa ação de trabalho, de amor, fé e caridade, eles retornam ao nosso redor. Eu acredito que nós, o grupo de quarto ciclo, estamos na hora de iniciar esse nosso trabalho de socorro aos adversários da nossa mediunidade, que vão interferir na mediunidade dos nossos filhos, vão interferir na doutrina dos espíritos
Todos nós médios conhecemos isso, que às vezes nossos filhos não querem conhecer a doutrina, não querem estudar o evangelho, não querem ouvir nada do que seja de espiritismo, falam que não acreditam, são às vezes adversário, porque essas falanges que trabalham especificamente contrária ao cristianismo, elas precisam ser retiradas. Então, o médium aprende a retirar, que agora é muito mais fácil, depois que nós aprendemos a socorrer a nossa família. Porque o nosso primeiro projeto é a nossa família, é a manutenção da nossa família. Mas agora nós podemos criar mais um modelo de assistência aos nossos adversários. Isso também é extremamente importante. Também, outra coisa que nós teremos que começar a cuidar e a velar, quando nós vemos de uma família católica. Então, dentro do catolicismo, existe os espíritos adversários de outras religiões, adversários do espiritismo. Então, nós temos que criar este crescimento de socorrer a nossa família católica, também dentro das nossas bacias, para que eles possam compreender que a doutrina dos espíritos não está vinculada a nenhuma religião, mas a ajuda e o amparo de qualquer alma, de qualquer espírito, aonde quer que ele esteja. Assim, nós vamos ter que socorrer os crentes, os evangélicos, que vieram à nossa família. Porque se ao redor da nossa casa, do nosso lar, ali estão os evangélicos, todo o povo crente, e que eles, de alguma forma, vibram contra nós, espírita, e vem essa multidão de espíritos adversários, nós temos que começar a retirar também. Então, nós temos que tirar os católicos, os crentes, os evangélicos, místicos, os esotéricos, os budistas, raramente pode acontecer. Daquele budista que não seguiu corretamente a sua forma de educação, porque eles têm uma evolução da alma muito mais fácil e de compreensão também. Mas as religiões que prometem o céu, que promete que a pessoa vai para o céu, porque você é católica, ou crente, ou evangélica, ou seja o que for, ela não autoaperfeiçoa, e nessa falta de perfeição, após a morte, ela fica presa nas suas próprias linhas de trabalho. Então, ela só aceita ser socorrida num trabalho socorrista católico, em que ela sente a Nossa Senhora Aparecida, São José, Maria Santíssima, porque é aquilo que ela tinha em mente. Então, nós médios não podemos ter o bendito do preconceito para socorrer os espíritos, se nós estamos, minha família é toda católica, você precisa ver. Abre um sistema católico, chama São Benedito, todos eles, o que você gostar, Santo Agostinho, para socorrer o grupo católico. Porque a hora que chegam os católicos, Francisco de Assis, aquele povo católico, eles se sentem bem, eles estão em casa. Não existe essa agressividade, eles vão entender que eles precisam orar, ir para as colônias. Então, nós temos que nos adaptar. O nosso trabalho socorrista de acordo com a mentalidade da nossa família. Isso é muito importante. Se vocês são descendentes lá do Sul, do Rio Grande do Sul, acostumado, que viemos lá da guerra do Rio Grande, nós podemos ter vínculos com essas guerras. E temos que socorrer todos esses parentes que vieram do Sul, que vieram de lá das guerras do Sul e tudo mais. Como também lá do Norte. Como todos, se nós vivemos na Europa, e ali vivemos naquele período dos reis, de guerra, de roubos, de matanças, de coroa, nós podemos ter espíritos familiares vinculados a esse sistema. Então, nós espíritas
Não podemos ter nenhum preconceito em nenhum credo, em nenhuma religião, em nenhuma forma de trabalho. Falar assim, não vou socorrer os ricos, você tem que socorrer os ricos. Não vou socorrer os pobres, você tem que socorrer. Eu não socorro os negros. Não, você tem que socorrer os negros. Eu não socorro índios, você socorre os índios. Então, o espírita não pode ter, porque o trabalho dele é prestar socorro a todas as criaturas, indiferentemente, quer o seu credo, sua religião, sua cor de pele, o que ela pensa. Nós vamos chegar uma hora que nós vamos ter que socorrer todo esse grupo GTB, mas não sei o quê, essas bandeiras coloridas. Daqui a pouco nós vamos ter que socorrer tudo isso, porque eles vão morrer. Ou se estão vinculados à nossa família, então não adianta o preconceito. Nós vamos ter que estender a bandeira colorida. Vamos aqui, Jesus te espera, vamos conosco, vamos para uma colônia espiritual, vamos estudar, vamos aprender, vamos nos evangelizar, vamos sair desse preconceito. Então, o espírita, ele tem a mente aberta, a liberdade de trabalhar, é naquilo que ele precisa. Se ele está na sua família vinculado ao excesso de homossexualidade, ele vai ter que começar a criar a sua bandeira de socorro, porque ali se aglomera pela forma pensamento, desejos e emoções esses espíritos. Então, cada médium tem que ter a sua liberdade, ele tem que crescer. Como no caso de vocês, vem crescendo, cuidando de si, cuidando da família, aprendendo todas as regras, meio de trabalho, meio de socorro, meio de cura, energias curadoras, energias ectoplasmáticas, para, a nível de futuro, socorrer aquilo que mais opressiona, que mais o está envolvendo, a sua preocupação ambiental, às vezes da sua própria cidade, aonde você está, na frente da sua casa, lá tem como se diz, uma quadra, um jardim e tudo mais, e ali nós vamos encontrar só jovens, adolescentes, presos na droga, em outras qualquer mistura, e está bem na frente da sua casa, e ali sai seus netinhos, sai seus filhinhos, você vai ter que abrir um sistema de autolimpeza bem na frente da sua casa. Então, para o médium aprender a fazer isso, ele se prepara, ele se organiza, ele tem equipe de trabalho, ele tem protetores, que chama a liberdade da mediunidade. Por essa razão, o nosso trabalho é ensinar e preparar da melhor forma, porque a hora que o trabalho aparecer, o médium tem que estar apto, pronto, com a equipe de trabalho para solucionar. Mediunidade é solução. Mediunidade é resolver, é achar saída, é pegar o mal e transformar em bênção. Aonde tiver o mal, nós vamos transformar em bênção. Onde tiver a maledicência, a maldade, o erro, a impostura, o roubo, seja o tema que for moral. Então, nós vamos ter que nos preparar para realizar esse trabalho, porque a nossa equipe de trabalho, ela se desenvolveu e está pronta, apta para realizar esse trabalho. Por essa razão, a mediunidade não pode ser engessada. Ela não pode ser impedida, nem neutralizada, porque o nosso trabalho é preparar para que você cumpra a sua missão, o seu legado, aquilo que você veio fazer. Então, nós espíritas temos a responsabilidade de educar e ensinar de uma maneira mais simples, a fala mais simples, a fala mais correta, nada de duplas interpretações. Nós temos que falar com simplicidade, mesmo que as pessoas não gostem, isso também não importa. Nós precisamos ensinar de uma maneira que seja entendida, não que fique dúvida. Nós temos que repetir até que entenda. Cada médium é um médium,
Cada equipe de cada médium é uma equipe de trabalho. Nós podemos ensinar de uma maneira global, local, familiar, mas cada médium vem realizar um trabalho. E o nosso trabalho é dar a ele que ele se saia melhor possível, porque a prática e o estudo é o que prepara melhor, quer profissão. Não estou falando que a mediunidade seja profissão, não é isso. Estou falando que qualquer profissão que não tiver as aulas práticas, que não aprender a caminhar, a cozinhar, andar no terreno difícil, a subir lugar difícil, fazer as primeiras experiências, esse soldado não está preparado. Então, como que se prepara uma mediunidade? Através da experiência. O médium vai fazendo várias e várias e várias experiências, até que ele, então, com a sua experiência, ele vai tomando as medidas corretas, a essência do seu trabalho pode ser bem desenvolvida e bem aprimorada. O que vale para nós é um médium experimentado. Kardec fala isso, mas muito pouco nós entendemos o que seja o médio experimentado. O que é um médio experimentado? É um médio com muitas experiências. Passou por várias oportunidades, várias dificuldades, conviveu com vários fluidos, trabalhou com várias capacidades de espíritos. Então, isso deu a ele um certo conhecimento do mundo espiritual. E isso é importante para nós. Esse trabalho, essa pesquisa, e é isso que nós vamos fazer no longo dos nossos trabalhos de conhecimento. E também esse ano eu quero também desenvolver, não tenho marcado ainda, mas eu vou marcar, nós vamos também fazer as nossas experiências de quarto ciclo do trabalho de reuniões mediúnicas online. Também é próspera, dá tudo certo com grupos preparados, grupos organizados, com conhecimento, com técnica, alta precisão. Não existe erro. Então, nós vamos fazer também algumas experiências para que vocês possam observar que as dificuldades em que nós vivemos na Terra hoje, as dificuldades que nós temos, elas são muito difíceis. Hoje o mundo está muito difícil, tecnicamente, mas os nossos meios online faz com que nós estejamos muito próximos, quer para as reuniões de evangelho, quer para as reuniões de estudo, quer para as reuniões mediúnicas também. Eu estou falando isso para aqueles que têm capacidade de dirigir e organizar, e vocês vão aprender isso. Isso aí não é para novato, não é para quem não tem experiência, não é para quem não desenvolveu a sua mediunidade. É válida como pesquisa, mas para dirigir e organizar, o médium tem que ter toda a sua técnica de manifestação dos espíritos. Como trabalhar, trabalhando com as nossas bacias, trabalhando com os fluidos, trabalhando com os elementares, trabalhando com o ectoplasma, com as energias cósmicas, com o amor de Deus. Então, se tudo isso nós aglomerarmos em forma de experiência, nós tiraremos 10. Eu sou do grupo da professora que eu gosto de 10. Aceito até 8,5. Depois, para mim, eu já começo a reprovar, porque nós precisamos crescer bastante. Deus Pai, de amor, de bondade, Deus da vida. Aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu santo nome, te pedindo que nos ensine a transportar a montanha, a encontrar dentro de nós a força, a coragem, a fé, a vasculhar o nosso eu para descobrir o que somos, o que temos e o que precisamos. Em Teu santo nome, Deus Pai, nós buscamos a luz, o entendimento,
o discernimento. Que a centelha divina venha em nosso favor. Toque nossa alma, nos acorde, nos oriente. Buscamos forças espirituais. Buscamos nosso anjo de guarda, nossos guias, protetores. Buscamos Jesus, que nos ajude a compreender o vosso evangelho, Senhor. Tu que curaste a alma para curar o corpo. Nós te pedimos, nos ensine a curar nossa alma para curar nosso corpo. Nos ensine, Senhor, a encontrar a luz de que necessitamos para trabalharmos em sua santa paz. Permita que se abra, Senhor, um portal de amor e luz, e que venha todas as forças universais do conhecimento, do desenvolvimento mediúnico, do se encontrar com Deus, de se encontrar com si mesmo. Rogamos-te, Deus Pai, que permita, que se abra neste momento para cada uma de nós as forças astrais do conhecimento e que nós possamos, Senhor, encontrar em Ti aquilo que realmente necessitamos. Buscando luz, buscando paz, buscando entendimento, buscando esclarecimento, para que nós possamos, nesses encontros, aprender, conhecer, refazer, organizar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. Buscamos neste momento as forças astrais de todos os nossos guias e protetores. Buscamos o bem. Que se abra, Senhor, esse portal de amor e luz para cada um de nós. E que nós possamos, Senhor, neste momento trabalhar com as energias. As energias do bem, da coragem, da fé, do amor. E que possamos desmanchar em nossa volta, no nosso eu, na nossa alma, no nosso DNA, o que nos impede de termos a fé que transporta a montanha. Permita que nós possamos quebrar, destruir aquilo que nos amarra, que nos segura, que nos impede. Te pedimos, Pai amado, todas as energias necessárias, a luz necessária para encontrarmos a força que procuramos. E que neste momento, nosso anjo de guarda, nossos guias e protetores, possam se unir a nós e nós possamos neste momento socorrer e amparar todo e qualquer empecilho, toda e qualquer pedra que nós mesmo colocamos em nosso caminho. Tudo aquilo que nós mesmo criamos para impedir o nosso crescimento. Nós te pedimos, Deus Pai, nos ajude a vencer a nós mesmos, a vencer nossos vícios, a vencer nossos erros, a vencer nossas dificuldades, a vencer, Senhor, para que nós realmente tenhamos a fé que Tu nos deste a centelha. Tu nos deu a centelha da fé, do conhecimento, da mediunidade, da vida, do porvir, do progresso, do entendimento. E assim, Deus Pai, nós te agradecemos a oportunidade do estudo de hoje.
Te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e que nós sejamos bastante atentos para não perdermos mais uma encarnação, envolvidos com os nossos erros, costumes e vícios, que nós possamos nos libertar de cada um deles. Te agradecemos e agradecemos a todos os nossos guias e protetores. E neste momento nós pedimos que todos aqueles espíritos que foram tocados na aula de hoje, que foram tocados pelos nossos pensamentos, palavras e obras, e que sentiram vontade de se modificar, que têm coragem de se automodificar, que sejam neste momento, Senhor, socorrido e amparado, que nossos guias e protetores, que nossas colônias estejam preparadas para que possamos cada vez mais usar a fé, a coragem e o conhecimento. Permita, Deus Pai, que possamos envolver todas essas camadas vibratórias em nossa volta, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa família, trazendo todo o entendimento que necessitamos. E assim, nós, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, nós encerramos o nosso encontro da noite de hoje, nos fortalecendo e despertando para todo o conhecimento que necessitamos. Agradecemos imensamente a todos os guias e protetores, socorro e amparo, orientação e ajuda. Com o nome de Deus, nós encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja.